Ei, gente, tudo bem? Aqui é a Adi. No vídeo de hoje, eu queria conversar com vocês a respeito da preparação para as provas discursivas. Vamos lá? Assim como na preparação para as provas objetivas, a preparação para a discursiva exige treino. Treine escrever sobre os temas que serão abordados na sua prova. Se é uma redação sobre tema de atualidades, então treine esses temas. De outra forma, se é uma peça técnica, treine a peça. Durante a preparação, nós fazemos várias e várias questões objetivas, de certo e errado, de marcar X. Por que nós relutamos tanto em fazer questões discursivas? Nós achamos que a gente perde tempo. Eu não sei por que a gente negligencia tanto essa etapa. Durante o pós-edital, eu aconselho que você faça a discursiva de 1 a 2 vezes por semana. Peguem questões anteriores, já elaboradas para aquele cargo, se é para auditor de contas ou para auditor fiscal, se é para a área jurídica, é importante que você pegue questões que já foram cobradas, não importa se por outras bancas, mas que já foram cobradas para aquele cargo. Porque as questões da área jurídica são muito diferentes das questões da área fiscal. Então, no treino, você já tem que treinar de uma maneira mais direcionada. Na prova objetiva, quando a gente vê uma questão que a gente já fez ou que tem algum enunciado parecido, a gente fica aliviado. A mesma coisa na prova discursiva. Se você já escreveu sobre aquele tema, se você já elaborou um texto sobre aquilo, vai ficar mais fácil. Por isso a importância de treinar. Durante a minha preparação para os tribunais de contas, o TCE de Pernambuco e o TCE da Paraíba, lá em 2017, eu negligenciei um pouco a preparação para a discursiva. Mas isso porque eu tinha deficiências ainda na parte objetiva. Os conteúdos ainda não estavam totalmente consolidados. Não adiantava eu escrever um texto lindo, maravilhoso, se ele não fosse nem corrigido. É verdade. Então, por isso que eu negligenciei. Agora, eu já treino mais a escrita das discursivas. Porque eu já tenho uma boa base de conteúdo e eu sei que provavelmente, se eu for fazer uma prova, a chance da minha discursiva ser corrigida é maior. Vou falar para vocês como foi a minha preparação no ISS Manaus, já que Goiás e Santa Catarina não tiveram provas discursivas. Em Manaus, eu pude fazer uma preparação bem melhor para a discursiva, principalmente porque a objetiva e discursiva eram em datas diferentes. A objetiva foi em abril de 2019 e a discursiva foi em agosto. Então, quando eu saí da objetiva e vi a minha nota, eu já tinha praticamente certeza que eu iria para a prova discursiva. Então, eu tive 2 a 3 meses para me preparar só para ela. Então, durante esses 2 a 3 meses, eu não treinei mais questões objetivas. Eu treinei só para discursiva. Para esse concurso, os cursinhos não abriram cursos de discursiva. Eu acho que porque foram poucas pessoas, apenas 60 foram selecionados para a segunda fase. Então, acho que eles não tiveram interesse em lançar curso com correção ou mesmo curso voltado para esse concurso. O que eu fiz foi pegar cursos anteriores para São Luís ou mesmo para Bahia, que tinham acontecido meses antes, né? Esses concursos tinham acontecido meses antes, e adaptei as perguntas que foram colocadas no curso para a legislação de Manaus. Então, se perguntava alguma coisa para o IPTU de São Luís, eu adaptava aquela questão para Manaus. Ou às vezes, se fosse uma questão sobre direito tributário, eu fazia questão independente se era para Manaus ou para outro concurso. Uma outra estratégia que nós também adotamos como foram 60 para essa etapa, nós reunimos algumas pessoas, acho que eram em torno de 15 ou 20 pessoas que tinham ido para a discursiva e que nós tínhamos contato, assim, tínhamos o número do telefone e tal. Então, nós reunimos essas pessoas num grupo no WhatsApp e cada um elaborava semanalmente discursivas a respeito da legislação de Manaus. E aí, essas discursivas ficavam disponibilizadas no grupo, para que a gente treinasse com discursivas elaboradas por outros alunos e totalmente focadas na legislação.
foi uma experiência bem legal, assim, e bem construtiva, porque às vezes as pessoas enxergam determinados artigos e determinados assuntos de uma maneira diferente. Então, me ajudou bastante. Algo que eu fiz também durante a minha preparação foi a troca de discursivas com outros alunos. Então, eu enviava a minha discursiva para um dos alunos do grupo e esse aluno enviava a dele para mim. E nós corrigíamos é, a discursiva do outro. Isso ajuda a outra pessoa, apontar erros, por exemplo, de clareza, de coesão, ou mesmo erros de conteúdo no seu texto. Porque às vezes, quando nós estamos escrevendo, faz tudo muito sentido, porque a gente sabe o que a gente queria dizer, mas é importante que outra pessoa leia aquele texto. Ou mesmo, na hora da prova, que você leia novamente o seu texto com um olhar mais crítico, analisando se aquilo vai fazer sentido quando o examinador for ler o seu texto. Então, essa experiência de troca de discursivas foi bem legal, porque cada um tinha uma visão diferente sobre o que o outro estava escrevendo. Uma coisa que eu também fiz para a discursiva de Manaus foi contratar uma professora de português. Ela corrigia os meus textos quanto ao aspecto linguístico, coesão, os conectores, a parte de conjugação, e ela também me complementava com essa visão de colocar o texto para uma terceira pessoa ver. Quando a banca examinadora elabora uma questão, essa questão vai ter um espelho. Esse espelho, ele vai conter os tópicos que necessariamente precisam ser abordados na sua discursiva. Então, você também pode corrigir a sua discursiva observando se aqueles tópicos que estão lá no espelho você abordou. Uma coisa que eu fazia era fazia a discursiva e aí anotava com a caneta os tópicos que estavam no espelho e que eu não tinha abordado. Porque esse material também serve para uma revisão nas vésperas da prova. Se cair um tema parecido, eu sei mais ou menos o que a banca espera que eu coloque e também eu relembro o que eu preciso colocar caso aquele tema seja abordado. Na discursiva é importante que você tenha que você faça essa análise. O que a banca espera que eu demonstre saber? Quais são os tópicos que eu preciso colocar aqui? Às vezes as bancas colocam os itens, né, que precisam necessariamente ser abordados. Mas às vezes não, às vezes tem algum item que não estava lá expresso, mas que ela deseja que você aborde. Então é meio que, não digo adivinhação, mas você tem que ter treinado para ver que em discursivas como aquela, a banca gosta que seja abordado isso, isso e isso. Mas isso você só vai saber com o treino. Você só vai conseguir pegar essa dinâmica com o treino. Uma coisa que é importante que você analise também na preparação é procurar saber com antecedência se a banca exige que você faça introdução e conclusão nas suas questões. Existem bancas que pedem que seja feita a introdução mesmo que uma introdução pequena, só para você começar o seu texto, e uma conclusão no final. Principalmente nas questões discursivas, assim, de conteúdo mesmo, que não é uma redação. A FCC, eu sei que ela não cobra essa introdução e a conclusão nas questões discursivas. Você pode ir direto abordando quando ao aspecto tal, em relação ao aspecto X, você pode entrar direto no assunto. Mas existem bancas que exigem que vocês façam a introdução e a conclusão. Por isso é importante que você conheça o nível de exigência da banca. É bom também, se tiver peça técnica, que você saiba a estrutura da peça técnica. Para a FCC, ela exige muito que haja introdução na peça técnica. E é uma coisa que ela não cobra para as discursivas de questões mesmo. Isso você só sabe analisando questões anteriores da banca, vendo espelhos de provas anteriores. Existem cursos de discursivas em que os professores dão essas dicas, né? Mas você também pode olhar por sites de questões. O próprio TEC, que é um site que eu trabalho normalmente, ele tem o campo para você selecionar questões discursivas apenas. E aí vem no gabarito, vamos dizer assim,
vem o espelho da banca. Então você pode treinar e analisar se você abordou os tópicos que a banca esperava que você abordasse, se a banca exige que você coloque a introdução, se precisa de uma conclusão. Eu sei que às vezes pagar pela correção de uma discursiva é caro. Muitas pessoas, os professores cobram bem caro pela correção, né? E às vezes a gente não tem condição de pagar. Então, nesses casos, eu sugiro que você contrate uma professora de português, que normalmente a correção da discursiva é mais barato, para que ela analise apenas os aspectos linguísticos. Apenas se você está fazendo o uso correto de conectores, se o seu texto tem um encadeamento lógico. Ela vai olhar basicamente o português e essa correção vai ser mais barata. E troque as discursivas com alguém que também vai fazer aquela prova. É um jeito de você estudar corrigindo a discursiva do seu colega e vendo como ele abordou aquele tema, e você também vai sair também bem mais em conta para você. Era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e que ele tenha contribuído para os estudos de vocês. Se você gostou desse vídeo, curte aqui embaixo e se inscreve no canal para receber notificações. Beijo, beijo e bons estudos. Tchau, tchau. Agora sim!